Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por Santo Afonso de Ligório. Deus trabalha silenciosamente até o momento exato em que tudo começa a mudar. Livro de Esther, capítulo 6, apresenta uma das maiores reviravoltas dessa história. Tudo parecia caminhar para a destruição dos judeus. Amã estava cada vez mais influente. Mardoqueu continuava aparentemente esquecido. Mas então algo simples acontece. No versículo 1, o rei perde o sono naquela noite. Aqui encontramos um detalhe aparentemente pequeno, mas que muda completamente o rumo da história. Isso nos ensina algo profundo. Muitas vezes, Deus começa grandes mudanças através de acontecimentos simples e inesperados. No mesmo versículo, o rei manda trazer o livro das memórias e crônicas do reino. No versículo 2, descobrem que Mardoqueu havia denunciado a conspiração contra o rei tempos antes. Aqui vemos algo importante. Aquilo que parecia esquecido ainda estava registrado. No versículo 3, o rei pergunta qual honra havia sido dada a Mardoqueu. E os servos respondem: nada lhe foi concedido. Aqui encontramos uma verdade essencial. Nem toda fidelidade recebe reconhecimento imediato. Muitas pessoas desanimam porque fazem o correto e não veem resultados rápidos. Mas Deus continua vendo aquilo que os homens ignoram. No versículo 4, Amã chega ao palácio exatamente naquele momento para pedir autorização para matar Mardoqueu. Aqui vemos o contraste impressionante entre os planos humanos e os movimentos de Deus. Amã entra pensando em destruição, mas Deus já estava conduzindo outra direção. No versículo 6, o rei pergunta a Amã: o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? E Amã pensa imediatamente em si mesmo. Aqui encontramos orgulho e vaidade. O coração orgulhoso sempre acredita que merece mais reconhecimento. No versículo 7, Amã começa a descrever roupas reais, cavalo do rei e honra pública. Aqui vemos sede de exaltação. No versículo 10, acontece a grande reversão. O rei ordena que Amã faça exatamente aquilo para Mardoqueu. Aqui está o centro do capítulo. Deus muda cenários de maneiras inesperadas. O homem que planejava humilhar, agora precisa honrar. No versículo 11, Amã conduz Mardoqueu pelas ruas, proclamando sua honra. Aqui encontramos humilhação do orgulho. Isso nos ensina algo importante. Quem vive buscando exaltação pessoal, acaba se tornando escravo da própria vaidade. No versículo 12, Mardoqueu retorna tranquilamente ao seu lugar. Aqui vemos equilíbrio. Ele não se deixa dominar pela exaltação repentina. No mesmo versículo, Amã volta para casa angustiado e com a cabeça coberta. Aqui encontramos a fragilidade do orgulho humano. No versículo 13, seus próprios conselheiros dizem que, se Mardoqueu era judeu, Amã não prevaleceria contra ele. Aqui vemos que a confiança humana começa a desmoronar. No versículo 14, antes mesmo de Amã processar tudo aquilo, os oficiais chegam para levá-lo ao segundo banquete de Esther. Livro de Esther, capítulo 6, nos ensina que Deus continua trabalhando mesmo quando tudo parece silencioso e injusto. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre fidelidade. Fala sobre saúde interior ao permanecer firme sem depender de reconhecimento imediato. Fala sobre honestidade ao reconhecer os perigos do orgulho. Fala sobre livre-arbítrio ao decidir permanecer correto mesmo sem aplausos. Fala sobre resistir à ansiedade e à vaidade. Fala sobre interpretar os atrasos como parte do tempo de Deus. E fala sobre Deus acima de tudo, pois somente Ele tem poder para mudar cenários inesperadamente. Aqui está a verdade central. Deus continua conduzindo circunstâncias, mesmo quando o homem não percebe. Mas cabe ao homem permanecer fiel enquanto espera. A história deste capítulo nos ensina algo essencial. O que parece esquecido pelos homens nunca está fora do controle de Deus. Livro de Esther, capítulo 6, nos deixa verdades firmes. Fidelidade nunca é invisível para Deus. Orgulho precede a queda. O tempo certo produz reversões inesperadas. E o futuro é moldado por quem permanece firme, mesmo durante períodos de silêncio. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes desanimamos, ou quando não vemos resultados, ou reconhecimento imediato.
Obrigado, porque o Senhor continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. Fortalece minha fé para que eu permaneça fiel nos períodos de silêncio. Dá-me responsabilidade espiritual para continuar fazendo o correto sem depender da aprovação humana. Cuida da minha saúde interior para que a ansiedade não me domine. Livra-me das tentações do orgulho, da vaidade e da necessidade constante de reconhecimento. Dá-me honestidade para reconhecer que tudo acontece no tempo certo. Ensina-me a interpretar os atrasos como parte do teu processo. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha permanecer firme e perseverante. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima da ansiedade, acima da vaidade, acima da impaciência, acima da necessidade de aplausos. Senhor, ajuda-me a viver uma vida de fidelidade e confiança. Que eu nunca esqueça que o Senhor continua trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.